A vida às vezes nos coloca diante de encruzilhadas tão profundas que depois delas, nada volta a ser como antes. Para Valentina Solotova, esse momento decisivo chegou em um dia úmido e cinzento de novembro de 1993, quando o destino lhe impôs uma escolha mais cruel que a própria morte. A ambulância cortava a noite com seus faróis, sacolejando violentamente nas crateras da estrada esburacada. Dentro do veículo, sobre uma maca rígida, um corpo feminino se contorcia em agonia. Valentina mordia os lábios até sangrar, na tentativa desesperada de conter os gritos que a dor arrancava de seu peito. O lençol embaixo dela manchava-se de vermelho, como se o sofrimento mudo ganhasse forma física. "Aguenta firme, querida", sussurrava a auxiliar de enfermagem, enxugando o suor frio de sua testa com um pano úmido. A voz chegava abafada como se viesse de muito longe. Já estavam quase chegando. Mas era cedo demais. Apenas 7 meses de gestação. Com esforço sobre-humano, Valentina conseguia balbuciar palavras entrecortadas, enquanto sentia algo se romper dentro de si, como um tecido gasto que se esgarça. E as crianças? Quem vai cuidar delas? Ludmila estava trabalhando. O cheiro acre de desinfetante misturado aos gemidos das enfermarias invadiu suas narinas assim que a maca foi empurrada pelo corredor do hospital. Pensamentos desordenados cruzavam sua mente em velocidade vertiginosa. Não posso perdê-los. Precisam sobreviver. Enquanto a levavam para a sala de parto, imagens do passado surgiam em sua memória como relâmpagos em uma noite escura. Lá estava Serafim, jovem e forte, com um brilho travesso nos olhos, carregando-a nos braços para dentro do minúsculo cômodo que seria seu lar. "Vamos nos virar, Valiúcha. Sou torneiro mecânico, tenho mãos de ouro, trabalho não vai faltar." Ele cheirava a metal e fumo, e seus olhos transbordavam uma confiança tão grande que o futuro parecia um horizonte sem nuvens. Como tudo aquilo ficará distante. Até aquele turno maldito em que um cano arrebentado esmagou sua coluna, transformando um homem robusto em um inválido amargurado, com uma garrafa como única companheira. "Emergência. Gêmeos, uma imposição pélvica, hemorragia", ordenou uma mulher baixa de jaleco branco, cujo olhar penetrante parecia enxergar além das aparências. Havia nele uma determinação que lembrava a de quem parte para uma batalha sem volta. Doutora Eugênia Viktorovna suspirou aliviada a parteira. "Menina, sorte a nossa que você está de plantão hoje. Sem você não daríamos conta." Valentina sentiu a picada da agulha no braço, e a realidade começou a se dissolver nas bordas, como tinta que se espalha na água. Sua mente a levou de volta ao lar, um cômodo úmido com papel de parede descascando e cantos sempre molhados pela umidade. O sofá afundado onde Arcacha e Borca dormiam abraçados, buscando um ao outro o pouco calor que tinham. Ludmila, sua filha de 15 anos, esfregava a roupa escolar na bacia. "Amanhã tenho que lavar os pisos da escola de novo." Abandonar os estudos quando Serafim começou a gastar os últimos trocados com cachaça. "Não se preocupe, mãe, depois eu volto para a escola noturna. Agora o dinheiro é mais urgente." E a quartelada? Não tinha como pagar. E Serafim? Como ele se transformará dia após dia? Primeiro, a dor insuportável nas costas, noites em claro, punhados de comprimidos. Depois a invalidez de 3º grau, uma aposentadoria de miséria. Então a primeira garrafa para afogar a dor, a segunda para esquecer a impotência, e daí em diante, um abismo sem fundo. Há 3 meses ele não trazia um tostão para casa. Só dívidas crescendo e a visita do policial do bairro, ameaçando despejo. O segundo bebê está com o cordão umbilical enrolado no pescoço. A frequência cardíaca está caindo. Cortou o nevoeiro em sua mente a voz aflita de uma enfermeira. "Vamos, Valentina, força. Você consegue", comandava Eugênia Viktorovna. A dor a apertava como um aro em brasa. Com um grito gutural, ela reuniu as últimas forças para empurrar 2 novas vidas para o mundo. "É um menino", anunciou alguém. Com voz fraca, Valentina perguntou pelo segundo. "Estamos lutando por ele. Agora mais um esforço." Na unidade de terapia intensiva, os monitores emitiam bips regulares. Valentina jazia imóvel, os olhos fixos no teto. Ainda não vira seus filhos. Os gêmeos foram levados logo após o nascimento. A porta rangeu suavemente. Eugênia Viktorovna sentou-se à beira da cama, os olhos inchados de cansaço. "Como estão?" perguntou Valentina, apenas movendo os lábios. "O primeiro está bem, 2,3 kg. E o segundo?" A médica hesitou. "Valentina, o segundo está fraco. O cordão o sufocou. A asfixia. Estamos fazendo tudo o que é possível." Valentina fechou os olhos. Lágrimas escorriam silenciosas por seu rosto. Com voz baixa, Eugênia continuou.
Hoje, no setor ao lado, aconteceu uma tragédia. Larissa Levachova, talvez você conheça, esposa do diretor da fábrica de móveis, professora de música, perdeu o segundo filho. O primeiro, um menino, morreu há 3 anos com um defeito cardíaco congênito. Valentina ouvia sem entender aonde aquela história queria chegar. Ela própria pensara em abrir os pulsos ali mesmo, na enfermaria. Mal conseguiram impedi-la. Eugênia quase sussurrava agora. Você tem 3 filhos em casa, mais esses 2 recém-nascidos, são 5 bocas para alimentar. Como vão sobreviver? Sei que Serafim bebe, que Ludmila abandonou a escola. Seus olhares se encontraram, e de repente Valentina compreendeu o que a médica tentava dizer. Não, tentou se levantar, mas a dor a transpassou como uma lâmina. Não, doutora Eugênia, eu não posso. Ouça-me. Esta pode ser a única chance para seu filho e para sua família. Os Levachov são abastados. Podem dar a ele tudo, educação, saúde e um futuro. Isso é um crime, murmurou Valentina. Sim, a médica baixou a cabeça. Arrisco minha carreira e minha liberdade, mas já vi dor demais. A sua e a deles. Do bolso do jaleco tirou uma fotografia. Um menino loiro sorria em uma imagem desgastada. Este é Kirill, o primeiro filho deles. Morreu há 2 anos. Agora perderam outro. Larissa não vai resistir. Valentina fitava a foto, mas via seus próprios filhos magros com roupas remendadas e olhares apagados pela fome. Não sei, sussurrou. Pense nisso. Seu segundo filho é frágil. Precisa de cuidados especiais, alimentação adequada, remédios. Você poderá proporcioná-los? A noite passou em claro. Valentina observava a neve cair do lado de fora da janela, enquanto lutava com uma decisão impossível. Ao amanhecer, chamou a enfermeira. Diga à doutora Eugênia que aceito. 1 hora depois, a médica chegou com 2 pequenos embrulhados. Um dormia profundamente, o outro choramingava baixinho. Este aqui apontou para o que dormia, ficará com você. Já escolheu um nome? Nikita, respondeu Valentina, a voz embargada. E o outro? Como vão chamá-lo? Artyom. Era o nome do primeiro filho deles. Valentina acariciou o rosto do segundo bebê, tão parecido e ao mesmo tempo tão estranho. Agora pode. Dê de mamar a ele pela última vez. Eugênia sentiu e colocou a criança em seus braços. Valentina apertou o filho contra si, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Perdoe-me, meu filho, sussurrava, mas lá você terá uma vida melhor. Sua mãe sempre vai amá-lo, onde quer que você esteja. Cresça forte, inteligente. Talvez um dia saiba a verdade e me compreenda. O bebê movia os lábios, sem imaginar que aqueles eram seus últimos momentos ao lado da mãe verdadeira. Lá fora a neve caía com mais intensidade, apagando caminhos, apagando rastros, misturando passado e futuro. É hora, disse Eugênia, retirando a criança com delicadeza. Os documentos já estão prontos. Oficialmente, você deu à luz apenas a Nikita. Quanto aos Levachov, um milagre aconteceu. Um bebê prematuro sobreviveu. Quando a porta se fechou atrás da médica, Valentina apertou contra o peito o filho que restara. Agora somos só nós 2, Nikituska. E os outros 3 em casa. Vamos nos virar de algum jeito. Em outra ala do hospital, Larissa Levachova chorava de felicidade ao receber em seus braços seu filho recém-nascido, sem desconfiar do preço daquele milagre. Ao entrar em casa, Valentina carregava nos braços Nikita, envolto em um cobertor surrado. O que primeiro saltou aos olhos foram as garrafas vazias sobre a mesa e o ronco pesado de Serafim, estirado no sofá. Ludmila correu ao encontro deles, com Arkady e Borka espiando, assustados, por trás de suas costas. Mãe, cadê o outro? Perguntou Ludmila, tentando espiar por trás das costas da mãe. Não resistiu, filha, mentiu Valentina, desviando o olhar. Era fraquinho. Assim começou a nova vida, agora em 5. Os anos passaram. Nikita cresceu um menino quieto e observador. Desde cedo entendeu o que significavam as palavras não pode e não há dinheiro. Enquanto outras crianças pediam brinquedos aos pais, ele permanecia em silêncio, sabendo que cada moeda era contada. Na manhã gelada de 1999, aos 6 anos, Nikita correu para o quintal fazer um boneco de neve. Atrás do galpão, entre a neve alta, notou algo escuro. Ao se aproximar, viu o pai sem gorro, o rosto arroxeado. Serafim jazia imóvel, exalando um cheiro azedo de bebida. Papai, papai, levanta. Sacudia-o pelos ombros. Mamãe, mamãe. Valentina saiu correndo ao ouvir o grito do filho. Juntos arrastaram Serafim para dentro de casa. A noite toda, ela esfregou-lhe mãos e pés com álcool, forçou-lhe chá quente goela abaixo. Ele sobreviveu, mas perdeu os dedos dos pés pelo congelamento.
Filho, você salvou seu pai, disse, sóbrio pela primeira vez em meses. Um homem de verdade está crescendo aqui. Por 2 semanas, Serafim não bebeu. Num desses dias lúcidos, chamou Nikita ao galpão, onde mantinha uma pequena oficina. Olha como se solda um cano. Suas mãos são como as minhas, de ouro. Isso vai servir. O menino absorvia cada palavra. Nessas raras ocasiões de sobriedade, o pai se transformava, tornava-se atento, paciente, até sábio. Às vezes, abraçando o filho, chorava. Perdoa-me, filho. Não queria ser assim. É essa dor maldita que não me deixa viver. Valentina acordava às 4 da manhã para trabalhar na fazenda, depois ia para a administração do vilarejo como faxineira, e ainda encontrava forças para lavar, cozinhar e remendar roupas à luz fraca de uma lâmpada para economizar energia. Nikita aprendeu cedo a se virar sozinho. Aos 8 anos, já acendia o fogão a lenha. Aos 10, preparava o jantar para os irmãos mais novos. Ludmila, após terminar a escola noturna, conseguiu emprego como balconista no armazém local, mas o dinheiro nunca era suficiente. No inverno de 2005, uma tempestade explodiu dentro da casa dos Solotkov. Ludmila, agora com 17 anos, sentava-se à mesa da cozinha, o rosto escondido nas mãos. Diante dela, um papel com resultados de exames. Gravidez? Valentina afundou na cadeira. E o pai? Vika Krugol. Diz que não é dele, que sou. Ludmila não conseguiu terminar a frase, desabando em lágrimas. Quando Serafim chegou bêbado naquela noite, Valentina contou-lhe a novidade. Seu rosto escureceu. Pegou o cinto e avançou sobre a filha. Nikita, com 13 anos, lançou-se na frente. Não toque nela, pai. Chega. O golpe atingiu sua cabeça. Ele caiu, mas levantou-se imediatamente protegendo a irmã. Serafim ergueu o cinto novamente, mas Valentina interceptou seu braço. Monstro! Vai matá-la. Por 3 dias, Nikita ficou de cama com uma concussão. Não eram as dores que marcariam sua memória, mas as lágrimas da mãe que sussurrava ao seu lado. Se você soubesse como me arrependo. Em 2007, trouxeram Serafim do xadrez, espancado até ficar irreconhecível. Um companheiro de bebida havia quebrado uma garrafa em sua cabeça. Por uma semana delirou, via demônios, gritava à noite. Valentina levou-o ao hospital distrital, mas lá apenas deram de ombros. Delirium tremens. Leve para casa, não há o que fazer. Em meio a tanto sofrimento, a única alegria de Valentina eram os sucessos de Nikita na escola. Ele aprendia tudo com facilidade, especialmente matemática e física. Você vai longe, filho, diziam os professores, se conseguir sair daqui. Estude, Nikituska, repetia Valentina. Só assim você escapará deste lugar. Na manhã gélida de janeiro de 2008, encontraram Serafim morto no quintal. O médico atestou envenenamento por álcool adulterado. No enterro, Valentina permaneceu de olhos secos. Quando as vizinhas tentavam consolá-la, apenas balançava a cabeça. Finalmente paz. Para ele, e para nós. Enquanto isso, em uma mansão de 2 andares nos arredores de Tambov, Artem acordava em seu quarto, cujas paredes eram decoradas com navios de madeira pintados à mão. Larissa Vladimirovna já o aguardava com o café da manhã, omelete com tomates, suco fresco, sanduíches com caviar vermelho nos dias de festa. Artemuska, hoje está ventando, não se esqueça do cachecol, ajustava-lhe a gola ao despedi-lo para a escola. Às vezes, seus cuidados pareciam excessivos. Quando os outros meninos corriam pelo pátio, Artem frequentemente ficava em casa. A mãe temia cada arranhão, cada tosse. Seus olhos sempre revelavam uma ansiedade silenciosa. E se algo acontecer com ele? O pai, Felix Georgievich, era outro tipo de homem, alto, ereto, com uma voz de comando. Dirigia uma fábrica de móveis que empregava metade da cidade. Um homem deve saber ganhar seu sustento, dizia ao filho de 10 anos, levando-o para conhecer a produção. Observe. Memorize. Um dia, tudo isso será seu. Artem observava os operários, as máquinas, o processo em que tábuas brutas se transformavam em móveis elegantes. Gostava do cheiro da madeira fresca, mas o barulho ensurdecedor dos equipamentos e os gritos secos do pai aos funcionários desastrados o deixavam tenso. Na primavera de 2003, Artem notou que a mãe chorava com frequência. Uma noite, ouviu os pais conversando atrás da porta fechada do quarto. Nunca mais poderei ter filhos, soluçava Larissa. Nunca entende? Tivemos sorte com Artem. Depois de Kirill, eu tinha tanta esperança. Agora acabou. Ele não compreendia por que a mãe se desesperava assim, mas sentia que de alguma forma, a culpa era sua. Passou a se dedicar ainda mais aos estudos, a ajudar em casa, tudo para ver um sorriso no rosto dela. Aos 13 anos, sua vida virou de cabeça para baixo.
Ao voltar da escola, encontrou a mãe estendida no chão do banheiro, ao lado de um frasco vazio de comprimidos. Mãe! Gritou, sacudindo-a pelos ombros. Mamãe! A ambulância a levou em estado crítico. Por uma semana, Artem ficou com vizinhos até o pai buscá-lo. Larissa foi transferida para uma clínica psiquiátrica em Tambov. A primeira visita foi um choque, pálida, emaciada com um olhar vazio. Perdoe-me, Tiomoka, murmurava, acariciando-lhe a cabeça. Sua mãe só estava muito cansada. Por 3 meses morou apenas com o pai. Félix surpreendeu ao revelar-se um pai atencioso. Preparava café da manhã, revisava as lições, até ensinou o filho a dirigir dentro do pátio da fábrica. Quando Larissa voltou, uma atmosfera opressiva tomou conta da casa. Ela vivia sob efeito de remédios, frequentemente deitada com enxaquecas. Artem evitava incomodá-la. Na escola destacava-se pelas notas impecáveis, mas tinha poucos amigos. Os colegas o achavam arrogante, afinal, era filho do dono da fábrica, morava em uma mansão. Porém, por dentro, sentia um vazio estranho, como se algo essencial faltasse em sua vida. Essa sensação intensificou-se após um diálogo que ouviu por acaso, numa noite de 2008. Desceu para pegar água e congelou ao ouvir seu nome atrás da porta da cozinha. Artem é tudo que nos resta, dizia a mãe. Se não fosse aquele dia quando Deus nos deu ele. Já se passaram 15 anos, Lara. Não precisa agradecer a Eugênia Viktorovna todo o Natal, respondeu o pai, irritado. Não fale assim. Ela salvou nossa família. Quando perdi o segundo filho e queria morrer, foi ela quem me devolveu a vontade de viver. Artem subiu as escadas em silêncio, atordoado. Que dia! Que Deus! Que Eugênia Viktorovna! Por que falavam que ele havia sido dado a eles? Essas perguntas instalaram-se dentro dele, aprofundando a sensação de que vivia uma vida que não era sua. Enquanto isso, na primavera de 2010, no vilarejo de Zarechi, Valentina Solodikova tentava resolver a papelada para receber a pensão por perda do arrimo de família. Ludmila, sua filha mais velha, já havia se casado e levado consigo o pequeno filho. Arkady cursava um instituto técnico, e Boris estava no último ano do ensino médio. Pela primeira vez em anos, a família experimentava uma frágil estabilidade. Nikita, que tal ir estudar na cidade? Você é inteligente, meu filho, dizia Valentina, olhando para o caçula, agora quase um homem feito. Vou, mamãe. Só preciso ajudar primeiro com as coisas da casa, respondia Nikita, observando as mãos calejadas da mãe. Nunca na vida havia conhecido alguém tão forte. Ela resistira a tudo, criara todos eles sem se quebrar. Agora era sua vez de cuidar dela. Enquanto isso, em Tambov, Artem Levashov se preparava para os exames finais do ensino médio, sem desconfiar que bem perto dali, vivia alguém cuja vida estava indissoluvelmente ligada à sua. Alguém que nunca vira, mas com quem compartilhava algo muito além de um mero parentesco de traços. Capítulo 3 – Caminhos da Juventude. Nikita. A rodoviária de Tambov recebeu Nikita Solodkov com um barulho ensurdecedor e uma multidão apressada. O rapaz apertou com mais força a mochila surrada, onde levava suas poucas coisas, 2 camisas, uma calça, os livros didáticos e o mais valioso, os pirogues de batata feitos pela mãe, embrulhados em jornal. Olha, filho, não perca o endereço do instituto, advertira Valentina, despedindo-se do filho numa manhã fresca de agosto de 2011. E procure o alojamento estudantil logo, não fique na rua. Agora, caminhando pela cidade desconhecida, Nikita repetia aquelas palavras como um mantra. O Instituto Técnico não foi difícil de encontrar. Um prédio de 2 andares, de tijolos vermelhos com a argamassa descascando. O problema foi a vaga no alojamento. Não tem lugar, disse a zeladora, sem sequer levantar os olhos dos papéis. Em setembro pode ser que algo se libere. Por enquanto se vire. A primeira noite Nikita passou na rodoviária. A segunda num banco de praça. No terceiro dia, a sorte sorriu. Encontrou um conterrâneo de uma rua vizinha em Zarechi, que o deixou dormir numa cama de armário em seu quarto no alojamento. 500 rublos por mês é caro, mas não tinha alternativa. Os estudos vinham com facilidade. Motor, elétrica, suspensão, Nikita absorvia tudo com avidez, enxergando no conhecimento a passagem para uma vida melhor. Os colegas se surpreendiam com sua seriedade. Solodok, vamos tomar uma cerveja? Convidavam após as aulas. Não posso, vou me atrasar para o trabalho, respondia ele, apressando-se para o mercado, onde carregava sacos de batata e caixas de legumes. A coluna doía, mas o dinheiro era necessário. Metade ia para a mãe, com a outra sobrevivia economizando em tudo. Macarrão instantâneo no café da manhã e no jantar, um pedaço de pão no almoço.
Nos raros fins de semana, voltava para casa, onde Valentina o alimentava até não aguentar mais, escondendo os melhores pedaços em seu prato. No inverno de 2013, quando Nikita se preparava para mais uma sessão de provas, o telefone tocou. Era Boris. Nikita levaram a mamãe para o hospital. O coração. Nikita correu para a rodoviária, apertando no bolso as últimas moedas para a passagem. Na enfermaria do hospital distrital, Valentina estava pálida, emagrecida, com tubo saindo das veias. Infarto, explicou o médico. Precisa de cirurgia e remédios caros. A cota pelo SUS só daqui a 6 meses, se ela aguentar até lá. Quanto custa? Cortou Nikita, a voz trêmula. No mínimo 80 mil rublos. A família Solodkov nunca teve tanto dinheiro. Nikita voltou a Tambov, juntou suas coisas do alojamento e disse ao mestre do instituto. Desculpe, Mikhailishik, vou interromper os estudos por 1 ano. Preciso salvar minha mãe. Arrumou 2 empregos, de dia em uma oficina mecânica, à noite numa construção. Dormia 4 horas, alimentava-se mal, e toda semana enviava dinheiro para os remédios. Pouco a pouco, conseguiu juntar o suficiente para a operação. No outono, Valentina recebeu alta, mais frágil, envelhecida 10 anos, mas viva. Por que você largou a escola, bobo? Ralhava ela com o filho. Eu teria dado um jeito sozinha. Não teria, mamãe, respondia Nikita, firme. Mas agora tudo vai ficar bem. Vou me matricular de novo no curso à distância. De volta ao instituto, mudou-se para a casa da tia Shura, uma comunalca na periferia de Tambov. Um quartinho do tamanho de um armário, banheiro no fim do corredor, vizinhos bêbados e fofoqueiros. Mas era um teto e um coração familiar por perto. Tia Shura, eu pago pelo quarto, oferecia Nikita. Me ofende, sobrinho? Balançava a cabeça a tia. Você é o único sustento que sobrou para Valentina. Mande o dinheiro para ela. Em 2015, Nikita finalmente recebeu o diploma de mecânico automotivo. Já era considerado o melhor estagiário da oficina de Petrovich, que não hesitou em contratá-lo em definitivo. Você tem mãos de ouro, Solodok, elogiava o patrão, observando como Nikita diagnosticava falhas no motor só pelo som. Vá longe, rapaz. No outono seco de 2016, Valentina adoeceu pela última vez. Nikita tirou férias e passou 2 semanas sem sair do lado da cama da mãe. Ela definhava diante de seus olhos como uma vela consumindo-se. Nikituska chamou ela certa noite quando a casa estava especialmente silenciosa. Vem aqui, filho. Ele sentou-se na beirada da cama e segurou a mão fria e transparente da mãe. Perdoe-me por tudo, filho, sussurrou Valentina. Por termos vivido na pobreza, por ter sido tão difícil para você. Mãe, o que está dizendo? Engasgou-se Nikita. Você é a melhor que existe. Há mais uma coisa, continuou ela ofegante. No fundo da cômoda debaixo da roupa de baixo tem um envelope. Quando chegar a hora você vai ler. Sua voz foi se apagando. Nikita apertava a mão dela, como se pudesse impedi-la de partir só com aquele gesto. Pela manhã, Valentina se foi. O enterro foi simples. Boris veio da exército por 3 dias. Arkady mandou dinheiro, mas não pôde ir, a esposa estava para dar à luz. Ludmila prometeu aparecer, mas, na última hora, o filho adoeceu. No cemitério, além de Nikita, só compareceram vizinhos e algumas colegas de Valentina da fazenda. A Valentina Feodorovna era uma joia, diziam, enxugando lágrimas. Passou a vida toda se doando pelos outros. De volta à casa vazia, Nikita encontrou o envelope. Dentro, uma carta escrita com a letra angular que conhecia tão bem. Meu filho, se está lendo isto. As palavras borraram-se diante de seus olhos. Guardou a carta de volta. Ainda não era a hora. A casa teve de ser vendida por quase nada. As dívidas acumuladas durante a doença da mãe eram muitas. De volta a Tambov, Nikita alugou um cubículo em um semi-porão. 8.000 rublos por mês, umidade e mofo nas paredes. Mas era seu. Petrovich, vendo o estado do rapaz, aumentou seu salário e lhe deu mais horas. Trabalhe, Solodok dizia. O trabalho cura a alma. E Nikita trabalhava, afogando-se nos motores das manhã à noite. Às vezes, sentava-se no quarto vazio, olhando para um ponto fixo no espaço. 23 anos, e já completamente sozinho. Enquanto isso, o campus universitário de Tambov, batizado com o nome de Derzhavin, fervilhava de vida. Artem Levashov caminhava pela Alameda ao lado de novos conhecidos, absorvendo com entusiasmo a atmosfera de liberdade. Entrará no curso de administração não por escolha própria, mas por insistência do pai. Alguém terá que comandar a fábrica, dissera Felix Georgievich, sem aceitar réplicas. Artem não precisava de alojamento, a casa dos pais ficava a apenas 20 minutos de carro.
A mãe exigirá que o filho voltasse para casa todas as noites. Temoca, vou enlouquecer se ficar sabendo que você está dormindo sabe-se lá onde, dizia Larissa Vladimirovna, brincando nervosamente com o colar de pérolas. Vamos comprar um carro bom para você. Artem não discutiu. No fundo, também temia a independência total. Toda sexta-feira, 22 de novembro de 1993, na maternidade regional de Tambov, a palavra pairou no ar como um golpe surdo. Artem sentiu o chão oscilar sob seus pés. As mãos, ainda doloridas dos cortes do acidente, tremiam sobre a mesa de fórmica suja. Ele conhecia essa história. Ou melhor, conhecia uma versão dela. Minha mãe, a voz falhou, e ele tossiu para disfarçar. Larissa Vladimirovna sempre disse que eu nasci prematuro, que ela quase morreu no parto. Nikita emitiu um som entre risada e escárnio, tão seco que soou como vidro quebrando. Prematuro? Repetiu, os dedos apertando a xícara até os nós dos dedos ficarem brancos. Sua mãe te contou que você nasceu com 3,5 kg? Que chorou tão alto que as enfermeiras brincavam que ia acordar o hospital inteiro. Artem engoliu em seco. Na sua versão, ele era um bebê frágil, quase transparente, que passou semanas em uma incubadora. As fotos de recém-nascido que a mãe mostrava, quando estava de humor, eram de um pequeno feixe de cobertores com apenas um tufo de cabelo escuro aparecendo. E seu pai? Nikita inclinou-se para a frente, os olhos cinzentos queimando como brasas. Felix Georgievich, o grande empresário. Ele te falou que 2 bebês nasceram naquela sala? Que um deles, a voz quebrou por um segundo, foi dado como morto e jogado no lixo do hospital. O estômago de Artem revirou. Ele tentou se agarrar à lógica, como sempre fazia quando o mundo desmoronava. Isso é impossível. Há registros. Certidões. Claro que a Nikita sorriu sem alegria. Para você. Para o herdeiro legítimo. O outro bebê, o que sobreviveu contra todas as probabilidades, não tinha direito à papelada. Só a uma cesta de lixo e a sorte de uma enfermeira que ouviu um choro fraco quando já ia jogar o saco plástico fora. As palavras batiam como marteladas. Artem viu, como em um filme, a mão da mãe ajustando o colar de pérolas enquanto contava a história do seu nascimento milagroso. Você foi nosso presente depois de tantos anos de espera, Temoca. Nunca houve menção a um irmão. Nem mesmo a um aborto. Nada. Por que sua voz soou estranha, como se pertencesse a outra pessoa? Por que eles fariam isso? Nikita recostou-se na cadeira, cruzando os braços. A postura era idêntica à de Artem quando ele se fechava para o mundo, outro espelho distorcido. Dinheiro. Herança. Um filho bastardo não cabia nos planos do grande Félix. Os lábios torceram em algo que não era sorriso. Ou talvez fosse mais simples, sua mãe não aguentaria a vergonha. Uma mulher da alta sociedade de Tambov, descobrindo que o marido a traía com a secretária e ainda por cima tinha um filho com ela. Artem sentiu o sangue gelar. Meu pai traiu minha mãe? Não é isso que te contaram? Nikita arqueou uma sobrancelha, e o gesto era tão familiar que doía. Pergunta a ele sobre Irina Petrovna, a secretária dele na época. Aquela que se demitiu 3 meses depois do seu nascimento. As aspas no ar foram como facadas. Ela me criou até os 5 anos. Depois câncer de mama. Sem tratamento decente, claro. Morreu quando eu tinha 8. As paredes da lanchonete pareciam se fechar. Artem tentou respirar, mas o ar estava espesso, como melado. Você tem provas? Nikita puxou do bolso um maço de papéis amarelados, preso por um elástico. Jogou sobre a mesa. Aqui está. Meu certificado de nascimento, se é que pode chamar assim. Ele apontou para um carimbo borrado. Veja a data. O horário. 22 de novembro de 1993, 3 horas e 47. Mesma maternidade. Mesmo médico que assinou o seu. Artem estendeu a mão, mas não conseguiu tocar os papéis. Era como se eles queimassem. E o sobrenome? Kovalev. Sobrenome da minha mãe adotiva. Ou melhor, da mulher que me tirou da rua quando eu tinha 10 anos. Antes disso, era só Ivanov. Nikita emitiu um som áspero. O sobrenome que dão a órfãos sem história. Silêncio. O barulho dos talheres e das conversas ao redor soava distante, como se estivessem debaixo d'água. Você. Artem engoliu um nó na garganta. Você me odeia? Nikita olhou para ele por um longo momento. Depois, pegou a xícara e tomou um gole do chá frio. Odeiar? Repetiu, como se a ideia fosse absurda. Eu não te conhecia até hoje. Os olhos cinzentos encontraram os dele. Mas agora que te conheço, sinto inveja. Não de você. Do que poderia ter sido. Uma vida sem fome. Sem apanhados. Sem dormir em caçambas de entulho aos 12 anos.
Artem sentiu as lágrimas ardendo nos olhos, mas não as deixou cair. Não aqui. Não agora. O que você quer de mim? Nikita drumiu os dedos na mesa, um ritmo irregular. Nada. E tudo. Ele baixou a voz. Quero que você olhe para aquele homem que chama de pai e pergunte por que ele escolheu você. Porque um filho merecia palácios e o outro, o lixo. Uma pausa. E quero que você me diga, se valeu a pena. Toda essa vida dourada. Valeu a pena não ter tido escolha? O registro de nascimento de Nikita indicava o distrito de Zarechi. Os pais, Felix Georgievich e Larissa Vladimirovna Livashov. O pai, diretor de uma fábrica de móveis. A mãe, professora de música. Nikita torceu os lábios em um sorriso amargo. E eu sou filho de um bêbado brilhante. Ele balançou a cabeça, incrédulo. O que você quer de mim, rico? Eu mesmo estou em choque, entende? Não faço ideia do que está acontecendo. Artem inclinou-se para a frente, os dedos apertando a borda da mesa. Você não tem um irmão gêmeo? Porque eu não tenho ninguém. Minha mãe morreu há 2 anos, cortou Nikita, seco. Meu pai, antes ainda. Os irmãos se espalharam, não mantemos contato. Ele cruzou os braços. Acho que a gente precisa descobrir o que está por trás disso. Não pode ser coincidência. Descobrir o quê? Nikita bateu o punho na mesa, fazendo os copos tremularem. Eu passei a vida inteira me matando de trabalhar. Minha mãe se esgotou em 3 empregos só para nos alimentar. E você? Cresceu no luxo, com papai diretor e mamãe professora, tudo mastigadinho. Artem baixou a cabeça, as palavras pesando como chumbo. Não é tão simples. Sua voz saiu rouca. Dinheiro não é tudo. Minha mãe, ele engoliu em seco. Ela sofre de depressão há anos. Tentou se matar 2 vezes. Meu pai exige perfeição. Eu vivo numa gaiola, entende? Nikita soltou uma risada áspera, cheia de veneno. Coitadinho. Quer trocar? Você mora numa comodidade úmida por 8.000 rublos por mês, e eu me mudo pro seu solar com piscina. O diálogo esbarrou num beco sem saída. Mas antes de se separarem, trocaram números de telefone, como se um instinto silencioso lhes dissesse que aquela não era a última vez que se viriam. Naquela noite, Artem não fechou os olhos. Revolveu-se na cama larga demais, relembrando cada detalhe daquele encontro surreal. Poderia explicar a semelhança dos traços como um acaso impressionante, mas as datas de nascimento iguais, a mesma cidade. Era demais. Ao amanhecer, ligou para Nikita. Você tem uma pinta na omoplata esquerda, em formato de meia-lua? Um silêncio se estendeu do outro lado da linha. Como você sabe? A voz de Nikita saiu abafada, desconfiada. Porque eu tenho uma igual. 2 dias depois encontrarão-se novamente, desta vez no Parque Municipal, longe de olhares curiosos. A conversa foi longa, tensa, pontuada por descobertas que os deixavam cada vez mais abalados. A mesma alergia a morangos. O hábito de tamborilar os dedos na mesa quando pensativos. Os dois olhavam um para o outro como se vissem um reflexo distorcido no espelho. Precisamos encontrar alguém que estava lá quando nascemos, disse Artem, a determinação cortando o ar. Um médico, uma enfermeira. Minha mãe mencionou uma certa Eugênia Viktorovna. Nikita franziu a testa, revirando memórias. A ex-diretora do hospital de Zarechi. Eles começaram a busca. Artem mobilizou os contatos do pai. Nikita questionou velhos conhecidos da mãe. Uma semana depois, descobriram que Eugênia Viktorovna Kostrova, a antiga chefe do hospital distrital, passava seus últimos meses em um hospício. Câncer de pâncreas. Estágio 4. O quarto era pequeno, mas iluminado pelo sol da tarde. Junto à janela, uma mulher idosa, frágil, sentava-se em uma poltrona, os cabelos brancos curtos como penugem. Seu rosto, outrora bonito, agora sulcado por rugas profundas, conservava apenas os olhos vivos, perspicazes, como se guardassem segredos demais para uma vida só. Boa tarde, Eugênia Viktorovna, começou Artem, mas interrompeu-se ao ver o terror dilatar as pupilas da mulher. Meu Deus! Ela sussurrou, o olhar saltando de um para outro. Isso não é possível. Vocês não deveriam ter se encontrado. Nikita avançou, a impaciência queimando-lhe as veias. Somos irmãos. Gêmeos. Sua voz tremia de raiva contida. Eu não sei de nada. E você sabe. Eugênia Viktorovna desviou os olhos, os dedos nervosos brincando com a borda do cobertor. É melhor vocês irem embora. Não sairemos daqui sem respostas, afirmou Artem firme. Por favor, conte-nos a verdade. A velha mulher permaneceu em silêncio, mas seus dedos não paravam de tremer. Você roubou minha família. Explodiu Nikita, perdendo o controle. Por sua causa, eu cresci na miséria enquanto ele nadava em luxo. Não fale assim, interveio Artem, colocando-se entre os dois. Você não conhece toda a história.
E você conhece? Nikita virou-se para ele, os olhos faiscando. Ou só está defendendo quem te deu uma vida de mimo? Os irmãos se encararam, a tensão estalando como um fio elétrico. Nikita agarrou a camisa de Artem. Este o empurrou com força. Eugênia Viktorovna observava-os, o rosto marcado por uma dor antiga. Em sua voz, antes frágil, ganhou uma força inesperada. Sim, vocês são irmãos gêmeos. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E sim, eu participei da troca. Os irmãos congelaram. Mas não roubei família nenhuma. De dentro da gaveta ao lado da cama, ela retirou uma pasta amarelada. Dentro, prontuários médicos desbotados e algumas fotografias. Vocês nasceram prematuros com complicações. Um saudável. O outro com o cordão umbilical enroscado no pescoço, quase sem vida. Seus dedos trêmulos folheavam os papéis. Sua mãe, Valentina, já tinha 3 filhos. Viviam na pobreza extrema. O marido bebia. Ela engoliu em seco. Naquele mesmo dia, nossa maternidade viveu outra tragédia. Larissa Livacheva perdeu um bebê. O segundo em 3 anos. Artem empalideceu. Ela tentou se matar ali mesmo, na enfermaria. Eu ofereci a Valentina uma saída, continuou Eugênia Viktorovna, a voz quebrada. Entregar um dos filhos, o mais frágil, que precisava de cuidados especiais, a uma família que pudesse proporcioná-los. Ela aceitou. Sabia que não teria condições de pagar por remédios, por tratamentos. Me deram como se fosse um objeto, a voz de Artem falhou. Não foi assim, Eugênia Viktorovna balançou a cabeça. Foi a decisão mais dolorosa que sua mãe tomou na vida. Ela retirou um envelope amarelecido de dentro da pasta. Ela deixou uma carta. Se meu filho um dia souber a verdade, entregue isto a ele, disse-me. Artem abriu o papel com mãos trêmulas. A letra era angular, decidida. Meu filhinho, se você está lendo estas linhas, é porque o destino finalmente te levou à verdade. Perdoe sua mãe por não ter te guardado comigo. Não foi pela pobreza, embora vivêssemos na miséria. Foi por amor. Você era pequeno, frágil. Precisava de remédios, de cuidados que eu não podia te dar. Todos os dias da sua vida, eu pensei em você. Em cada festa punha um prato a mais na mesa. Todas as noites, rezava para que crescesse feliz, saudável, amado. Não guarde rancor de quem te criou. Eles te deram o que eu só podia sonhar. E se o destino uniu você ao seu irmão, lembre-se, são filhos do mesmo sangue e do mesmo coração. Cuidem um do outro. Eu sempre os amei igualmente, onde quer que estivessem. Sua mãe, Valentina. As lágrimas escorreram sem controle pelo rosto de Artem. Ele virou-se para a janela, os ombros sacudidos por soluços. Nikita, que lia por sobre seu ombro, permaneceu imóvel, os nós dos dedos brancos de tão apertados os punhos. No dia seguinte, estavam diante do túmulo de Valentina, em um cemitério rural de Zareche. Artem depositou um buquê de crisântemos brancos sobre a lápide de madeira simples. Olá, mãe, sussurrou. Desculpe não ter te conhecido. Nikita olhava para o irmão com os olhos secos, mas a fúria que o consumia havia se dissipado, deixando apenas um vazio surdo e uma estranha sensação de alívio. Agora ele não estava mais sozinho no mundo. Vamos, disse, pousando a mão no ombro de Artem. Ainda temos muito o que conversar. A notícia da existência do gêmeo e da troca de crianças atingiu a família Livachos como uma bomba. Félix Georgievich percorria o escritório em círculos, desorientado. 25 anos criando um filho que não é meu, gritava, olhando para as fotos de Nikita espalhadas sobre a mesa. Sangue alheio. Larissa Vladimirovna entrou em colapso ao saber da verdade. Uma crise cardíaca a levou ao hospital ainda em casa, os dedos agarrados ao braço de Artem. Não me deixe, suplicava, os olhos arregalados de terror. Não vá embora com eles. Não me tire outro filho. O encontro com os parentes de Nikita não foi menos turbulento. Lyudmila, que viverá em uma região vizinha, encarava Artem com hostilidade mal disfarçada. Minha mãe morreu na miséria enquanto você vivia no luxo, cuspiu. E agora aparece para dividir a herança. No almoço memorial, 1 ano após a morte de Valentina, para onde Nikita levou o irmão, o clima era tenso e desconfortável. Os Levachov sentavam-se separados do Solotkov, as duas famílias trocando olhares furtivos e medindo umas às outras. Artem oscila entre os dois mundos, sentindo-se um estranho em ambos. E então, irmãozinho, é difícil estar dividido ao meio? Perguntou Nikita quando ficaram sozinhos no alpendre. Não faz ideia, suspirou Artem. Mas sabe o que é estranho? Pela primeira vez na vida sinto que sou eu mesmo. Nikita apenas assentiu em silêncio. À frente deles, uma estrada desconhecida se estendia, difícil, cheia de contradições, mas uma estrada que teriam de percorrer juntos. Capítulo 5. Uma nova família.
superando conflitos. Após o turbilhão de revelações sobre seu nascimento, veio um silêncio pesado. Nikita deixou de atender às ligações de Artem. Chegava ao trabalho antes de todos e saía por último, mergulhando com fúria no conserto das máquinas mais complexas. As mãos, sempre cortadas e machucadas, pareciam não sentir dor. Nikita, você vai se destruir assim? Balançava a cabeça Petrovitch. O que está acontecendo, afinal? Nada, respondia Nikita sem tirar os olhos do motor. Está tudo normal. Mas em sua mente fragmentos de pensamentos giravam sem parar. Um irmão gêmeo, uma família rica, uma troca no berçário. Como aceitar essa nova realidade? Como se conformar com o fato de que o destino o separara ao nascer, dando a um conforto e as oportunidades, e ao outro, apenas a luta pela sobrevivência? Uma manhã, depois de um mês de silêncio, Nikita avistou uma figura familiar nos portões da oficina. Artem, vestido não em seu habitual casaco caro, mas em uma jaqueta simples e jeans, mexia-se de um pé para o outro hesitante. O que você quer? Nikita nem tentou disfarçar a irritação. Procuro trabalho, respondeu Artem direto. Ouvi dizer que aqui tem um bom mecânico que dá aulas. Está de brincadeira? Nikita cuspiu no chão. Para que você precisa de trabalho? Seu pai era diretor de fábrica. Artem desviou o olhar. Desisti do cargo. Saí de casa. Agora alugo um quarto em uma república. Nikita o encarou com desconfiança. E daí? O que vem depois? Ensine-me a trabalhar com as mãos. Artem estendeu a palma. Se quer ser meu irmão, prove com ações, não com palavras. Foi você quem disse isso nos funerais. Lembra? Petrovitch, que observava a cena de longe, resmungou. Vai aceitar o garoto como aprendiz, Solotkov? Ou quer que eu o expulse? Nikita hesitou por um instante. Que fique. Mas sem privilégios. Vai trabalhar como todo mundo, das 8 às 8, sem folga no primeiro mês. Assim começou uma nova fase na vida dos irmãos. As primeiras semanas foram um verdadeiro teste para Artem. Acostumado ao trabalho intelectual, voltava para seu quarto alugado exausto, com as mãos inchadas de graxa e o corpo dolorido. Nikita, de propósito, lhe dava as tarefas mais sujas: lavar o chassi dos carros, limpar filtros, carregar pneus pesados. E então o riquinho, não está gostando? Provocava. Pode voltar pro seu casarão. Gostando? Respondia Artem, teimoso, pegando o pano novamente. Aos poucos, porém, o gelo entre eles começou a derreter. Artem aprendia rápido, seu raciocínio analítico e a formação técnica faziam diferença. E Nikita, vendo a sinceridade do irmão em mudar, trocou a raiva por uma tolerância cautelosa. Não é assim que segura, corrigia, ajustando as mãos de Artem na chave de grifo. Sente a resistência? Agora devagar, sem solavancos. No final do segundo mês, já trabalhavam lado a lado, em silêncio, mas com uma estranha sintonia, como se conhecessem os movimentos um do outro há uma vida. A tragédia como catalisador. Em agosto de 2018, chegou a notícia da morte de Evgenia Viktorovna. O câncer vencera seu corpo já debilitado. No funeral, poucas pessoas compareceram. Ex-colegas do hospital e alguns pacientes gratos. Os irmãos ficaram ombro a ombro diante da tumba modesta, compreendendo que, com a partida de Evgenia, se rompera o último fio que os ligava ao passado. Agora, só eles podiam contar a história de seu nascimento e separação. É estranho, disse Artem baixinho, no caminho de volta do cemitério. Há pouco tempo eu a odiava pelo que fez. Agora só sinto pena. Ela agiu como achou certo. Para sua própria surpresa, Nikita respondeu. Quem sabe o que teria acontecido se ela não tivesse interferido? Talvez nenhum de nós estivesse vivo hoje. Naquela noite conversaram pela primeira vez sem acusações, sem raiva. Apenas dois homens tentando entender seu lugar no mundo. A morte de Evgenia Viktorovna também mudou, inesperadamente, a postura da família Levashov. Larissa Vladimirovna, já recuperada da clínica, pediu a Artem que levasse Nikita para visitá-la. Quero conhecer o filho de Valentina, disse, nervosa, brincando com as contas de um bracelete. Ela me deu você. Preciso, ao menos, agradecer a memória dela. O encontro foi tenso, mas significativo. Larissa abraçou Nikita com lágrimas nos olhos. Perdoe-nos, se puder. Não sabíamos. Pensei que Deus nos havia dado um milagre. Felix Georgievich, sempre contido e severo, soltou uma frase que surpreendeu os dois irmãos. Ouça, rapaz. Não sei pedir desculpas, mas vou dizer como é. Você é filho de Valentina, e isso significa que é meu filho também. Um herdeiro ou dois, não faz diferença. Meu negócio dá para todos. Nikita ficou constrangido. Não preciso de nada. Tenho meu próprio caminho. E está certo, surpreendeu Felix, sorrindo. Um homem de verdade conquista tudo sozinho.
o negócio conjunto através da superação. A ideia de abrir uma oficina própria surgiu quase por acaso. Petrovic anunciou que se aposentaria e venderia o negócio. Os irmãos trocaram um olhar. Por que não tentar? Percorreram todos os bancos de Tambov, mas só receberam negativas, experiência empresarial insuficiente, falta de garantias, histórico de crédito duvidoso de Nikita. E aí desistimos? Perguntou Artem após mais uma recusa. Só os fracos desistem, cortou Nikita. Vamos arranjar o dinheiro. Para sua surpresa, Felix Georgievich concordou em emprestar-lhes o valor, mas sob condições rígidas, 15% de juros ao ano e um plano detalhado de pagamento. Negócio é negócio, disse ao assinar o contrato. Sem favores familiares. Alugaram um pequeno galpão na zona industrial, um antigo depósito com telhado furado e janelas quebradas. Passaram o outono inteiro reformando o lugar com as próprias mãos. No inverno trabalhavam de luvas, o espaço mal aquecido, as mãos congelando nos instrumentos de metal. Mas ninguém pensava em desistir. Você é o gerente, dizia Nikita, observando Artem tentar martelar um prego. Me diz como vamos promover o negócio. Precisamos de um site, propaganda, uma base de clientes. Artem massageava o dedo machucado. Mas o principal é a reputação. O boca a boca é tudo no nosso ramo. Os primeiros clientes foram amigos e parceiros de Felix. Os irmãos trabalhavam com dedicação absoluta, deixando cada carro impecável, mesmo que isso significasse noites em claro. Confiam em nós, o que tem de mais valioso depois dos filhos, seus carros, brincava Artem. Então não podemos falhar. Mas a sorte é volúvel. No verão de 2019, sua pequena oficina foi assaltada. Levaram quase todas as ferramentas e os equipamentos de diagnóstico. Ficaram à beira da falência. Talvez a gente peça ajuda ao pai? Sugeriu Artem incerto. Nikita foi irredutível. Vamos nos virar sozinhos. Penhoraram tudo o que tinham. Nikita, os antigos relógios do pai, sua única herança de Serafim. Artem, o notebook e a câmera fotográfica que guardava como relíquia. O dinheiro deu apenas para comprar as ferramentas mais essenciais. O restante tiveram que pedir emprestado a colegas mecânicos, muitos dos quais já haviam estendido a mão para eles no passado. E assim começaram novamente, do nascer ao pôr do sol, sem domingos, sem feriados, com as mãos calejadas e a determinação como o único combustível. Mas o esforço incansável começou a dar frutos. Ao final daquele ano, a oficina Dois Irmãos já era um nome conhecido na cidade, um lugar onde consertavam com honestidade, sem enrolação, onde a palavra dada valia mais que qualquer contrato. Os clientes passavam a indicar uns aos outros. Lá eles não te enganam, nem mesmo nos pequenos reparos. Nesse turbilhão de trabalho, a vida pessoal ficou em segundo plano. Nikita e Artem mal tinham tempo para respirar, quanto mais para pensar em romance. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Foi em uma festa de final de ano dos fornecedores de peças que Nikita conheceu Angela. Uma morena de olhos vivos e língua afiada, contadora do escritório que fazia os balanços da oficina. Ela o observou durante toda a noite, intrigada com aquele mecânico silencioso que parecia mais à vontade entre motores do que entre pessoas. Quando finalmente se sentou ao seu lado, ele, contra todo o seu jeito reservado, soltou sem pensar. Não sou eu que não tenho o que dizer. É que suas palavras roubam as minhas. Angela riu surpresa com a sinceridade bruta. E assim, entre uma peça de reposição e outra, começou um romance que nenhum dos dois esperava. Nikita demorou a contar a ela sobre seu passado. A infância pobre, o pai alcoólatra, o irmão perdido e reencontrado. Temia que ela achasse tudo aquilo demais, uma história de novela barata. Quando finalmente revelou a verdade, Angela primeiro duvidou. Crianças trocadas no hospital? Você está falando sério? Ela olhava alternadamente para Nikita e para a foto de Artem na parede da oficina, comparando os traços, a expressão séria, o jeito de franzir a testa. Isso é impossível. Até você os ver juntos, disse ela, incrédula. E quando os viu não houve mais dúvidas. Os gestos, a postura, até o modo como cruzavam os braços eram idênticos. Meu Deus, riu ela, balançando a cabeça. Vocês até fazem careta do mesmo jeito. Dois teimosos de marca maior. Já Artem não teve a mesma sorte no amor. Conheceu Verônica, uma loira elegante do escritório de marketing que havia sido contratado para promover a oficina. Ela se encantou não por ele, mas pela história dos irmãos. Isso é puro roteiro de filme, exclamava, os olhos brilhando. Precisamos contar isso para a imprensa. Uma campanha com vocês dois seria viral. Artem, ingênuo, achou que era paixão. Até o dia em que percebeu a verdade nua e crua. Para Verônica, ele era apenas um personagem interessante, não um homem.
A separação foi dolorosa, mas necessária. Não se preocupe, consolou Nikita, dando um tapinha em suas costas. A certa ainda vai aparecer. E quando aparecer, você vai saber na hora. E não é que ele estava certo? Um mês depois, uma Lada velha e cansada entrou na oficina com o motor superaquecido. Ao volante, uma moça de trança clara e olhos serenos, que se apresentou como Nina, enfermeira do Hospital Distrital de Zareche. Artem congelou. Zareche, o lugar onde ele nasceu. Eu conheci sua mãe, disse Nina, depois que ele mencionou o sobrenome. Valentina Feodorovna vinha muito à nossa clínica nos últimos anos. Uma mulher de luz. Algo em Artem se quebrou e se recompôs naquele instante. Desta vez, não houve pressa nem dramaturgia. O relacionamento deles fluiu como um rio tranquilo, encontrando seu caminho entre as pedras. Nina não queria fama, não se impressionava com a história dos irmãos. Ela só queria estar ali, quieta e firme, como um porto seguro. Em dezembro de 2019, as duas famílias se uniram em casamento. Escolheram uma pequena igreja nos arredores de Zareche, a mesma onde, décadas antes, os dois meninos haviam sido batizados sem que ninguém soubesse que eram irmãos. Sob as cúpulas douradas trocaram juramentos de amor eterno, enquanto lágrimas de alegria escorriam pelos rostos dos convidados. Aquele ano terminou com um milagre maior do que qualquer um poderia imaginar. A oficina Dois Irmãos já não era mais uma luta pela sobrevivência. Era um negócio próspero, com clientes marcando horário com 2 semanas de antecedência. Os irmãos até cogitavam abrir uma filial no centro da cidade. Quem diria, murmura Artem folheando os relatórios financeiros. Há 1 ano e meio, estávamos com as mãos vazias. E agora? Responde Nikita, sorrindo. Agora é só o começo. Ele se lembrava das palavras de Petrovich. Vocês dois têm mãos de ouro e cabeças brilhantes. Até Félix Georgievich, que no início torceu o nariz para a ideia dos filhos, agora falava deles com orgulho aos parceiros de negócios. Meus rapazes, dizia, embora até pouco tempo atrás mal conseguisse aceitar que tinha 2 filhos. Construíram tudo com o próprio suor. Larissa Vladimirovna também mudou. As preocupações se dissiparam, as pílulas para dormir foram guardadas. Ela encontrou forças para amar Nikita, não como uma ameaça, mas como a parte do filho que, sem saber, sempre lhe havia faltado. E então, em fevereiro de 2020, aconteceu o impossível. Angela e Nina deram à luz no mesmo dia, com apenas 3 horas de diferença. Nikita ganhou um filho, Valentin, em homenagem à avó que nunca conheceu. Artem uma filha, Eugênia, nome escolhido para honrar a mulher que, sem saber, havia mudado o destino de tantas pessoas. Larissa floresceu de vez, balançando as 2 criancinhas nos braços. Deus é misericordioso, repetia com os olhos úmidos. Tirou de mim uma vez, mas devolveu em dobro. 2 meses depois, as 2 famílias se reuniram na casa dos Livashov. No lugar de honra na sala pendurado na parede, estava o retrato de Valentina pintado por um artista local a partir de uma foto antiga que Nikita guardava como um tesouro. Vamos tirar uma foto todos juntos, sugeriu Artem. 3 gerações da nossa família. Posicionaram-se sob o retrato. Os irmãos com suas esposas e os bebês nos braços, Félix e Larissa, radiantes. Até Lyudmila, com o marido e o filho, havia vindo de outra cidade para aquele momento. Uma família grande, inesperada, reconstruída contra todas as probabilidades. Quando o fotógrafo pediu para sorrirem, Nikita levantou os olhos para o retrato da mãe. Mãe, sussurrou, seu sacrifício se tornou uma bênção para todos nós. E então, como se um sopro suave tivesse passado pela sala, as cortinas se mexeram levemente, embora as janelas estivessem fechadas. Como se ela tivesse ouvido. Como se, de algum lugar, Valentina tivesse respondido com um carinho.